imensa, superposta, eu acredito que uns 12 ali no pátio da APA, e toda noite fica aceso aquilo ali, um absurdo para iluminar as braquiárias e o manguezal. Então está sendo um desproveito, uma luz jogada fora e muitas pessoas necessitadas precisando da luz. Em seguida eu quero falar sobre, mais uma vez, e não vou deixar de falar enquanto estiver nessa casa, quanto ao material do Rio Cachoeira, que é um material belíssimo, rico de material, e vem praticamente de graça para nossas ruas. Deveria vir, mas não veio. A licença vence já em seguida, em 2017, está vencendo praticamente a licença de retirada desse material. E o munícipe pagando material, comprando quando precisa de um caminhão de material comprado da Megapab. Nada contra a Megapab, ela está ali para vender, paga os seus impostos, mas o secretário e o senhor prefeito estão jogando os benefícios públicos fora para poder comprar, para repor. Isso quando compra, que é um caminhãozinho ou 2 lá cada 6 meses. Então, é difícil, senhor presidente, senhor vereador, a gente ficar calado em frente a toda essa barbárie. E para encerrar, 10 minutos, né? Não me engano, foi 10 minutos. Eu me deparei hoje com esse puxa de material no Tucunduva, como estava ocupado, via no concreto, inclusive, para quem pensa que o vereador não trabalha, estava via no concreto. Aí liguei para o vereador Cleito, e ele deu uma passada lá e viu, achou absurdo e foi lá me buscar em casa, me tirou do serviço. Difícil trabalhar, vereador, você me tirou hoje do serviço, e eu fui. E a gente deparou com uma confusão lá, uma discussão à toa, quando a gente pediu para que o operador carregasse o nosso caminhão. A gente pagaria o caminhão para levar algumas viagens para os munícipes ali mesmo, próximo, para poder satisfazer. E ele, o operador respondeu muito certo, era o Uriel. Ele disse que teria que ser com a ordem do secretário, nada contra ele, teria que ser mesmo. Daí, como chegou os 12 caminhões, ele disse: não, eu vou carregar esses 12, só que não carrego mais sem o secretário autorizar. A gente ficou por ali, aí o dito cujo puxando, uma atrás da outra, pertinho, deu 8 viagens, e daí ele veio, diz ele que ligou para o secretário, aí que passou para o operador, que era para se deslocar com a máquina para a secretaria, que não era para carregar mais. Quer dizer que a coisa errada pode acontecer quando é para uma pessoa que não é de Estado. É para benefício de uma pessoa, um industrial que tem como comprar. E quando é para satisfazer um munícipe que precisa, muitas vezes de meia viagem, teve alguns lá, né, vereador Cleito, que precisava de meia viagem nenhuma e não foi levado. Então a gente fica aqui, nós estamos nessa casa aqui para cumprir a lei, para cumprir o nosso regimento, mas como eu já digo nessa casa, dito, eu gostaria que o doutor Tiago tivesse ali, se for para descumprir o nosso regimento, descumprir a lei, a gente descumpre por uma causa própria. Como já dito nessa casa, levar paciente a Curitiba, a gente não vai deixar morrer o paciente porque o regimento não deixa. A gente faz, mas com uma justificativa no caso dessa terra. O prefeito diz que não tem caminhão. Concordo, não tem caminhão? Então, faz a lista dos municípios do estado em volta e a gente, nós, vereador, podemos muito bem pegar um caminhão e satisfazer, porque nós temos obrigação de ajudar o município. Não é porque o regimento nosso não dá, o direito não deixa, mas nós temos obrigação porque nós estamos aqui em prol desses municípios. Eles que votaram, eles que puseram nós nessa casa. Então, alguma obrigação nós temos, e se é para dar só para um, nós preferimos distribuir e fazer, mesmo contra o regimento, mas eu faço isso sim,
Se for preciso, eu faço. Não tenho medo de ser caçado porque estou ajudando um munícipe necessitado. Não, sairei dessa casa com orgulho, de cabeça erguida. Fui caçado porque eu estava ajudando um munícipe que estava precisando e não tinha como aonde correr. Então eu estou aqui por eles e é a eles que eu vou olhar. Agora, o senhor secretário está deixando a desejar com essa atitude que ele teve de retirar a máquina do local só porque nós fomos pedir, não para nós. Eu estou inclusive precisando de terra na minha casa lá, mas eu não ia levar para mim, para o munícipe. Tá aí, tinha bastante gente lá, mulheres pedindo, e eu disse, porque eu compro terra, graças a Deus, o povo me deu condições de eu comprar uma viagem de terra. Agora tem muita gente que não tem, então eu quero olhar pela necessidade do povo, e eu vou continuar batendo nessa tecla, seja lá o senhor secretário, seja o senhor prefeito que autorizou. Eu tenho contra quem autorizou, não, nada contra o Telmo está certo, certíssimo. Abriram as portas, ele entrou, se abriu a porta de um galinheiro, o cara pega todas as galinhas e sai com ela tranquilo. Agora, quem abre as portas é que está errado. Deram para ele, e hoje o secretário deixou a desejar mesmo. Hoje ele provou que ele é jaguara, com perdão a palavra, porque ele na nossa frente. Se ele não falou isso, ele me cobra do senhor Telmo, que o Telmo falou para o senhor Uriel, o operador, que a ordem do secretário é para se deslocar com a máquina e ir para a secretaria, que não era para atender, carregar os caminhões a pedido dos vereadores. Então é isso, senhor presidente, indigna a gente, gostava de carregar o nosso, o Telmo, de quem for, entende? Fazer uma apaziguação e a gente deixar o povo contente. Então, eu queria que o doutor Tiago tivesse, eu pedi para que ele tomasse essa atitude. A gente vai sim, eu vou até o fórum, eu quero falar com o doutor Tiago sobre muitas irregularidades que tem, porque requerimento, como diz o vereador, não está, o presidente não está resolvendo mais. A gente vai tomar atitude na mesa do promotor, e para que ele mande já uma fiscalização adequada para fazer, ver essas irregularidades que nós temos levantado e não está sendo tomadas as atitudes. Obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio, 10 minutos. Senhor presidente, em nome dos vereadores, vereadora, o que me traz a ocupar esse espaço é a resposta que tivemos do IFAM, né, através do requerimento, nobre vereador. Essa luta é de bastante tempo, né? A gente vem pleiteando há bastante tempo. E na ocasião conseguimos o apoio do ex-deputado federal Ângelo Vagnoni, que encampou a ideia, né? Que conseguiu trazer para o município, inserir o nosso município, e é bom que se frise que é o único município do estado do Paraná a ser contemplado no Parque das Cidades Históricas. Eu sempre digo, nobres colegas, eu sempre digo que o vereador ele tem o acesso político, porque o vereador é o cabo eleitoral dos deputados. E nada mais justo que nós pleiteemos junto aos deputados
os benefícios para a nossa cidade. Infelizmente, todos sabem que o deputado federal Angelo Vagnoni não se reelegeu. E que esse projeto está parado no IFAM, em Brasília, né? Já temos parte dele aprovado pelo IFAM local, né? E só falta ser referendado por Brasil. O que nós precisamos, senhores vereadores? Nós precisamos que vamos unir forças. Nós temos os acessos aos nossos deputados federais que podem interceder para que se concretize a vinda desses recursos tão esperados, né? E tão almejados pelo povo capelista. Então, esse é um apelo que eu faço a todos os senhores, para que a gente consiga realizar, né? Dar continuidade a esse projeto, porque a gente sabe que sem a força política a coisa emperra, a coisa fica difícil. E como eu falei, infelizmente a minha base de apoio, que era o deputado federal Angelo Vagnoni, ele não se elegeu. Mas eu acredito que os deputados que vossas excelências apoiaram tenham sido eleitos, né? E pedir para que eles intercedam e tragam esse benefício, né, que o povo capelista merece. Bom, uma outra coisa, eu gostaria de agradecer ao Dr. Natalino Avance de Souza, presidente da nossa SEASA Paraná, e do senhor Eduardo Bublitz, diretor técnico do SEASA, que estiveram visitando nossos agricultores no Cachoeiro, estiveram na STAN, e agradecer pela oportunidade que ele veio nos oferecer, colocando a SEASA à disposição de nossos agricultores. E a grande dificuldade, senhores, dos nossos agricultores é que eles não tinham acesso à pedra. A pedra é o termo utilizado dentro do SEASA, que seria o local, né, para a venda dos produtos, né? E o presidente não só resolveu essa questão, mas colocou à disposição dos agricultores quantos dias precisassem, fosse necessário, eles terem acesso. Porque há 2 anos esgotou o número de pedra. Há 2 anos não é fornecido pedra para agricultor nenhum do Paraná, né? Então isso foi um grande avanço para os nossos agricultores, né? E eu quero então agradecer a presença tanto do presidente quanto do diretor técnico que estiveram conosco hoje de manhã na sede da SPAN. E agradecer também a presença do prefeito João Domero, secretário da Agricultura Gilmar, Luiz Fernando de Mater, que também estiveram presentes. Agradecer o prefeito, principalmente pela disponibilização de um trator de 88 cavalos 4x4, com vários implementos agrícolas, objeto de um projeto que este vereador conseguiu, através de emenda parlamentar, a vinda para este município. E que muito
vai ajudar os nossos agricultores. Então, parabéns aos agricultores, né, que estão recebendo esse trator e esses implementos. E também agradecer a esta casa pela agilidade com que tratou do projeto da patrulha rural. Este vereador teve a felicidade de ver aprovado um projeto de sua autoria e que, mais uma vez, né, o deputado federal Ângelo Vagnoni disponibilizou, através de emenda parlamentar, né, R$200 mil que vai servir para aquisição de mais um caminhão para a associação e alguns implementos agrícolas. Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado a todos. Eu pedi para o vereador o senhor assumir a presidência. Senhor presidente, nobres vereadores, tome esse espaço essa noite. Primeiro, para mim passar para vocês a minha alegria que eu passei a semana passada. Eu estive em Curitiba, na superintendência da Copel, juntamente com membros da Comissão de Finanças, juntamente com membros da Comissão de Legislação e Justiça, falando com o superintendente Evandro da Copel sobre a tal da taxa de iluminação pública, a tal da COSIP. O que me deixou um pouco feliz, claro que deixou muita gente lá na Copel e muita gente da Prefeitura triste, é que nós entramos com uma ação no ano anterior, pedindo para suspender a cobrança da taxa de iluminação pública que foi cobrada de forma irregular, até aumentaram 3 vezes mais o valor que era para aumentar, e a Prefeitura não acatou. E esse ano entramos com uma ação na Justiça, entramos em primeiro momento na Justiça aqui de Antonina, e a juíza indeferiu o nosso pedido. Mas mesmo assim a gente foi persistente. Entramos lá em Curitiba, em segunda instância, com a mesma situação, pedindo para suspender daí esse aumento da taxa de iluminação pública, e tivemos a felicidade. Claro que a gente foi lá conversar com o pessoal da Copel, porque eles queriam passar para nós que não, isso aí ia fazer mal à prefeitura, mas para mim o que importa é o que não faça mal à população. E, segundo eles nos passaram, os cidadãos que estavam ouvindo na rádio e até através de outros meios de comunicação, até do YouTube, que essa taxa vai ser suprimida, vai voltar ao que era antes, e o povo vai pagar menos iluminação pública. Vocês podem constatar, pelo que o Evandro nos passou, o superintendente, que a partir do mês agora, esse mês agora, quando vocês fecharem a conta de luz de vocês, automaticamente já vão ver, pode fazer a comparação, que vai ser, a taxa de iluminação pública vai ser um valor menor. De mérito de todo mundo aqui, mérito dessa casa, que muita gente fala que não faz nada, está aí. O mérito dos vereadores que correram atrás, tá? Começando até pela vereadora Magel, do presidente, e continuando nessa gestão. Eu acredito que um trabalho bem feito, que teve continuidade, e quem acabou sendo privilegiado foi o povo. Infelizmente a gente tem que falar de alegria e tem que falar de tristeza, né? Também cito uma situação constrangedora que eu passei essa semana passada, desculpe, ou retrasada. Eu não tive tempo até da semana passada porque a pauta foi exclusiva. Uma luta que começou também com a vereadora Marigel, na questão do seu Davi Thyssen. Para quem não conhece, ele é um produtor de queijo na região aqui. Ele queijo de búfalo, coisa que é o único no Paraná, o único produtor no Paraná de queijo de búfalo é o seu Davi Thyssen. Começou o trabalho, a vereadora Marigel diversas vezes foi conversar, adaptar e coisa mais, para tentar ver a solução, porque toda a exigência que foi feita para o seu Davi foi cobrada como se ele fosse uma grande indústria.
de laticínio. E, na verdade, ele tem uma pequena fabriqueta de queijo, que o queijo dele é um dos melhores queijos que tem aqui no Paraná. Tanto que quando os exames de laboratório que ele faz no queijo dele, sempre dá satisfatório, ou pode comer à vontade. Claro que o queijo que ele é um pouquinho mais sofisticado, mas é um produtor da região. Tinha 6 famílias que trabalhavam nessa fábrica. Fui convidado pelo senhor Davi para procurar a DAPAR aqui de Paranaguá, lá para ter uma conversa. Claro que eu, como vereador, fui mais ouvinte. Claro que depois eu falei como fiscal. Pois sim. Por uma questão de hora, eu gostaria que a mesa, uma vez são 21 horas e 30 minutos, a prorrogação. Autoriza. Consulta os senhores para essa casa, porque o relógio lá está parado em 2 horas e 15 minutos, né? Então eu acho que uma pilha seria de grande valia. Então um alerta seria bom. Mas consulto os senhores pais dessa casa que se puder prorrogar por mais, eu acredito, 1 hora. Isso, então fica prorrogado mais 1 hora. Então, o que me deixou chateado é que o senhor Davi me convidou para participar de uma reunião juntamente com o coordenador do litoral, Jefferson de Oliveira Fonseca, para uma reunião juntamente com a veterinária Suzy, da ADAPAR, e o veterinário Hélio, da ADAPAR. Estivemos lá. O senhor Davi, quem não conhece, ele tem 80 e poucos anos. Tem um conhecimento amplo de legislação. Pode? Na parte dela. Haja visto que é uma pequena empresa, mas serviu grandes empresas. Eu acredito que serve como a Vale, se não me engano, e a TAM, com os queijos de búfalo. Né? Eram servidos nessas empresas. Então, temos que lutar por ela. Pequena, mas pequeno porte, mas serve a grandes empresas. Obrigado. Tivemos lá a veterinária Suzy. Claro que quando a pessoa quer prejudicar, eles pegam a lei no minucioso da lei e vão até o pequenininho, aquela parte menor da lei, para ferrar mesmo o cidadão. Tá? Eu sou fiscal também, minha função original é fiscalização, eu sou fiscal de vigilância e sei como que é a situação. O senhor apresentou toda a situação do queijo, estava tudo regular. Existe a questão da legislação? Existe, mas essa ADAPAR, não sei para que existe. Tá? Essa ADAPAR veio aqui para atrapalhar o produtor de Antonina. Temos uma situação do Sandro que mexe com pescado, a mesma coisa. Eu fico chateado por ser fiscal e ver uma situação de um órgão do governo vir aqui acabar com o nosso produtor, acabar com o emprego na cidade que não tem. Só um pouquinho, só para me concluir aqui, fico chateado com isso. Chegou, notificaram o senhor Davi apresentou na lei, pediu orientação para eles, que eu quero saber se o que eu estou entrando aqui com a ação é correto ou não. Essa veterinária falou: o senhor vai lá e procure lá o resultado lá em cima. A atenção que deram para o senhor de 80 e poucos anos foi uma coisa constrangedora. Eu cheguei lá para conversar com o tal veterinário, Hélio, que foi até bem recomendado quando me avisaram. O cara veio contar uma historinha para um senhor de 80 anos assim, que eu até fiquei triste. Contou uma historinha do carro, se o senhor tem um carro lá, se o teu carro está irregular. Cara, ninguém quer saber de carro. Nós estávamos falando de queijo, um queijo de produção artesanal, que não tinha nenhum problema no queijo dele na questão para consumo. Era um queijo bom para consumo, tanto que as análises tinham lá. E esse cidadão e essa cidadã, que eu não digo que são meus companheiros são na vigilância sanitária. No tempo que tinha vigilância sanitária e o órgão CIP lá, que era 2 órgãos só, era tudo bem. Agora entrou essa tal da ADAPAR, veio só para atrapalhar o pequeno produtor. Veio só para atrapalhar para quem? O pequeno empreendedor do município. Infelizmente é isso. Tá? Fico chateado porque eles não teve nada. Chamaram o senhor para humilhar ele, na verdade. Eu falei: me desculpe, vocês iam dizer que não iam liberar o queijo, a produção do senhor Davi? Então não chamasse ele aqui para humilhar ele. Falasse que não ia liberar e pronto. Fizeram uma reunião, fizeram um show, faltou só fogos e artifício, mas aí, o queijo está lá. Ele, claro que a produção dele pôde vender porque já tinha produzido e estava regular, mas não podia produzir mais. Tinha 6 mil litros de leite de búfalo num estoque guardado, que ele não teria condições de revender, e ele falou: vou ter que jogar fora. É triste eu terminar falando isso. Aí eu acompanhei
essa situação. Não, eu acho interessante a fala do presidente e concordo com o presidente, até porque parece que o pequeno é perseguido, né? Ele é perseguido. Esses dias, deparando com um colega meu que montou um comércio pequeno, está se batendo aí para sobreviver com o comércio dele ali. Chega fiscal ali querendo em 48 horas para ele fechar a porta lá, querendo negócio de alvará. Daí, o que eu falei para ele? Não fecha a porta em 48 horas e a hora que eles estiverem aí, me chama. Me chama, eu quero ver se você vai fechar esse comércio. Daí, por quê? Por que eu faço isso? Porque tem um empresário grande, uma empresa grande na cidade, que está com o alvará vencido e parece que não vão atrás. Agora o coitado que manda o comércio pequenininho lá, eles querem perseguir. Então daí eu mandei me ligar na hora que estivesse lá, para mim ir lá, que eu quero ver se eles vão fechar um comércio pequeno aí. Obrigado. Queria também, na verdade, o senhor Davi é uma pessoa que tem o alvará, a questão da... Um minuto, vereador. Quem tem todo mundo tem obrigação de ter. Hoje tem o MEI, o microempreendedor individual, que não fica um ano sem pagar o alvará. As pessoas também têm que saber, vocês podem procurar um contador aí para orientação, e os contadores vão orientar, não vai pagar nada, um ano e pouquinho. Também acho que nós não podemos aqui pregar irregularidade. A questão do Davi, eu só achei do seu Davi, é uma questão particular, constrangedora, você vê essa situação. Infelizmente, não temos o que fazer nesse momento, mas fica aí meu repúdio, pode... Consegue, meu pai? Pois não. Eu só gostaria de alertar Vossa Excelência que nós temos um programa de incentivo à agroindústria de pequeno porte, né? Capitaneado pelo SET, que é um excelente profissional, né? E eu tenho certeza que ele daria apoio ao empreendimento do Dr. Davi. Tá? Certo. Vereador, só para concluir agora, triste porque não tem, as pessoas que não têm má vontade, as pessoas que vêm para o setor de fiscalização e têm má vontade e não têm vontade de ajudar, querem isso, prejudicar. É mais fácil eu fechar teu comércio e não me incomodar do que eu te orientar a fazer o que é correto. Ou é mais fácil eu procurar na lei o que é insignificante do que eu pegar e não, deixar pela lei, vou deixar não. O queijo dele é um queijo regular, um queijo com todo o padrão que deveria ter. Porque há 5 anos atrás, o queijo dele era da melhor qualidade, estava com todos os registros. Porque a legislação mudou no seu mínimo, alguém tem que pegar lá e prejudicá-lo. Fica aí meu voto de repúdio, a da PAR, tá? Para mim, eu acho que é mais um cabide de emprego do governo do Estado, o governo coloca aí, eu sinto muito por não ter ficar com as mãos atadas nessa situação. Pois não. Eu sugiro a Vossa Excelência que o senhor encaminhe um voto de repúdio. Nós assinamos aqui para dar. Sim. Eu acho que é o mínimo que essa Câmara pode fazer. Todos. Eu acho que não tem outra coisa a ser feita, presidente. Quero lembrar só que aqui já tinha a vereadora Marijal promoveu uma moção de apoio. Isso. Tá? Em prol, todo mundo assinou. Eu estou aqui, não estou falando individualmente porque eu acompanhei ele, eu estou falando porque eu me senti revoltado. Peço até, presidente, só mais um pouquinho, eu me senti revoltado pela situação que se tratou um senhor de 85 anos que saiu de lá chorando mesmo, assim, nunca vi um senhor com uma frieza que ele tinha, ele saiu de lá com a lágrima nos olhos, assim, ele pensando assim, o que vai ser daquelas 6 famílias que eu vou ter que mandar embora? Porque eu não tenho o que fazer. Eu já tenho 85 anos, ele falou. E aquelas famílias, o cara preocupado com aquelas famílias. Desculpa, pode ir. Então é isso, tá? Obrigado pela atenção. Ordem do dia. Discussão e votação única. Regime especial
Projeto de Lei número 022/2016. Súmula. Altera dispositivos da Lei número 033 de 1998, que dispõe sobre o quadro pessoal do Poder Executivo Cipó de Antonina e da outras providências. Em discussão. Com as palavras, senhor presidente. Gostaria de tecer alguns comentários a respeito do projeto de lei, desse projeto de lei, que ele vem a fim de se regularizar uma situação indevida e totalmente indevida dentro do Poder Executivo, qual seja a existência de cargos comissionados dentro da estrutura administrativa do município, sem definição de qualquer função. Agora, tal situação não veio para essa Casa de Leis por uma maneira espontânea, diga-se de passagem. Necessitou não só uma recomendação que, diga-se, não foi atendida, uma recomendação do Ministério Público nesse episódio, que motivou uma ação civil pública por parte do Ministério Público, aonde a juíza da Vara Civil da comarca compreendeu conceder 90 dias para a regularização de tal situação. Então, isso revela mais uma vez a total falta de propriedade de quem está gerindo o nosso município. Ficamos 4 anos nas mãos de quem sequer sabia o que estava fazendo. Mas, enfim, essa Casa de Leis instada a novamente se manifestar pela regularização, prontamente atendeu. Porque o discurso que se usou durante muito tempo e que caiu, esse discurso, porque a mentira, ela tem perna curta. O nosso prefeito pode ter perna comprida, mas a mentira que ele conta tem perna muito curta. Muito curta porque se desfaz, pelas situações que a gente passou a acompanhar no cotidiano, principalmente da segunda metade do seu mandato para cá. Na primeira metade do seu mandato, ele ainda conseguiu pregar muita mentira, dizendo que era por causa dessa Casa de Leis que as coisas não aconteciam no município. E está aí. Aqui é mais uma prova, dessa situação. Então, o que vem e o que eu quero discutir a respeito de tal projeto é que nós, pela Comissão de Legislação e Justiça, diante já da gravidade da situação, por essa matéria não estar aqui de maneira espontânea e sim de maneira impositiva, 2 aspectos me chamaram a atenção como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, e por isso nós nos precavemos em colher um parecer jurídico da assessoria dessa casa. A primeira em relação à conveniência. Apesar de estar sendo compelido a fazer, a questão da conveniência de todos esses cargos que estão agora ali sendo atribuídos, funções a eles. E a segunda é uma imposição em relação a grau de escolaridade para o exercício de determinada função. A assessoria da casa nos atendeu prontamente, e digo, em relação à conveniência, apesar do parecer jurídico ter lastreado alguma coisa muito importante, entendo, e nesse sentido foi o posicionamento da comissão e é o posicionamento que defenderei em plenário, é que a conveniência disso, já que nós vivemos num sistema federativo de independência dos poderes, apesar de eles serem harmônicos, quem tem que dizer se é conveniente ou não a quantidade de cargos é o próprio Poder Executivo. E isso ele justificou ali porque ele deve saber das imposições legais, pelo menos espero
isso, né? Espero que ele tenha um corpo lá que não sei se é tão técnico, mas que tenha montado de maneira a alertar em relação a todas essas situações. Agora, a comissão apresentou em Vossas Excelências, já tiveram a oportunidade de escutar pelo parecer, a supressão da situação de escolaridade. E aí vou esmiuçar um pouco mais a Vossas Excelências o porquê. Se as atribuições de escolaridade tivessem sido feitas dentro do mesmo nível, tudo bem, perfeito. Agora, nós encontramos no corpo da lei, né, por exemplo, o cargo de chefia. Ele é cargo de chefia, não importa em qual secretaria esteja lotado. E nós encontrávamos dentro do corpo da lei diferentes graus de escolaridade para o mesmo cargo de chefia, o que fere frontalmente o princípio constitucional da igualdade ou isonomia, seja lá como Vossas Excelências queiram denominar. Então, nós apresentamos, e será votado, acho que de maneira primeira, né, essa supressão, porque nós não temos como tratar, né, iguais de maneira diferente. Né? Levantou-se até uma questão que, por vir do Ministério Público, uma recomendação, paciência. Se o Ministério Público, após a sanção da lei, entender que há algum aspecto ilegal, cabe ao Ministério Público ingressar com uma ação civil pública, novamente, para contestar a lei. Agora, nós não podemos nos furtar, né, ao nosso papel aqui de poder independente de fazer o julgamento do mérito como deve ser feito, né? Isso daí é competência desse parlamento, e me perdoe qualquer outra pessoa que tenha entendimento contrário, né? Cada um na sua seara, né? Se a função do Poder Legislativo é criar a lei, né, não vai ser ninguém que vai ter que colocar em posição. Então nós apresentamos isso através do parecer da comissão, baseado no parecer jurídico, e retiramos essa situação. Não que eu não ache importante, né, que se deva definir grau de escolaridade para o exercício de certas funções. Eu acho extremamente isso importante e valioso. Mas eu não posso, para o mesmo cargo, dizer que o fulano pode ter um ensino fundamental e exigir do outro que tenha ensino superior para um mesmo cargo. Isso daí é uma incoerência tamanha, para não se falar que é totalmente ilegal. Então seriam essas questões que eu gostaria de deixar dirimidas, né, além do que já foi lido no parecer, para que não fique qualquer dúvida em relação à discussão dessa lei. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, né, e solicito a aprovação do texto, né, com a supressão necessária, uma vez aí que depois não se venham discursos de que novamente por essa Casa de Leis é que a coisa não aconteceu. Obrigado a todos. Continua a discussão? Palavra, senhor presidente. Pois não. Na comissão nós já discutimos com o presidente Márcio lá, chegou nessa conclusão, até eu ia contestar a fala do vereador agora, mas ele no final já explicou-se melhor, quando fala da exigência da escolaridade, aí o senhor já saiu-se pela culata e saiu-se bem, que não pode exigir para um secretário uma escolaridade e daí pegar um feitor de limpeza de valeta também exigir aquilo mesmo. Então tem o grau para a função que vai pegar. O senhor explicou muito bem agora no final, e daí eu concordo. Eu ia discordar antes, agora o senhor já explicou melhor. E o que eu não concordo aqui, senhor presidente, falta aqui uma especialidade aqui quando o executivo pede na seguinte secretaria. Nós gostaríamos uma explicação melhor, uma justificativa melhor na qual secretaria ele está precisando de pessoas, porque na seguinte secretaria ele deixou a desejar aqui a explicação que nós precisamos, porque a gente vai aprovar com certeza, pretende aprovar. O senhor deu a parte dele. Sim. Acho que Vossa Excelência não compreendeu muito o espírito da situação. Prefiro que... Primeiro, se discutiu na comissão que se chegou ao parecer, não é diferenciação de escolaridade em
funções diversas. O que é ilegal é, dentro de uma mesma função, se exigir graus diferenciados de escolaridade. Essa é a ilegalidade. Segundo, não está se criando qualquer outra função. O que está é se atribuindo dentro daquilo que já existe, lotado nas secretarias que já existem, né, a regulamentação do que cada um deve fazer. Porque hoje existe diretor, mas não existe atribuição do que faz o diretor. O diretor vai fazer o quê? O que ele vai dirigir? Quem são as pessoas que ele vai dar ordem? O chefe, ele vai chefiar quem? Né? Então isso não existia, só tem o cargo. Chefe de tributação. Mas o que faz o chefe de tributação? E outra coisa, e é isso que infelizmente fazia acontecer, como faz até hoje, transformar esses cargos no verdadeiro cabide de emprego. Porque nós temos chefes e diretores nomeados que funcionam como motorista da prefeitura, por exemplo. Então o que ele está fazendo ali? Se ele foi nomeado para chefiar alguma coisa, primeiro ele tem que ter a capacidade de exercer essa função. E não que isso daqui sirva, e é por isso que o Ministério Público ingressou com a ação, que isso daqui sirva como um mero cabide de emprego, ao bel prazer do que o prefeito queira nomear. Então, só para esclarecer essas situações, a lei não está criando, e até mesmo porque nós não poderíamos fazer isso, pela situação de responsabilidade fiscal que vive o município estourado no seu índice de pessoal. Só para esclarecer, vereador, porque daí dá a impressão de que isso não foi discutido na comissão, e isso foi. Obrigado pela parte. Não, o senhor abre o entendimento melhor da gente. Então vejamos que o Executivo pede para que a gente aprove a permanência dos comissionados. Mas nós precisamos nessa casa que, só deixa eu concluir, depois pode me contestar, que o comissionado que continuar, ele que seja votado para aquela secretaria, que ele vai fazer tal coisa que realmente ele permaneça no serviço fazendo. Porque não adianta 50 comissionados aí que vive escondido, que não parece. Entende? Então, se for comissionado que pareça no serviço e dê atenção e dê produção, com certeza a gente vai aprovar. Então, eu acredito que reduzir o número de comissionados vai fazer mais do que a quantidade que está sendo pedido aqui. Eu aqui não estou discriminando ninguém, mas se aquele que permanecer, ele mostre onde é que ele vai ficar lotado, o que ele vai fazer na secretaria dele e que nós possamos estar vendo ele trabalhar. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, vereador, nós não estamos votando permanência de comissionado nenhum. É bom entender isso, vereador, olhar bem a situação. Não, nós estamos regulamentando a função de cada comissionado. Qual a função do comissionado? O que ele tem que fazer no exercício da sua função. A Câmara não está votando permanência de comissionado nenhum. Quem determina se o comissionado vai ficar lá ou não é o prefeito municipal. Então não vamos falar, até bobagem você falar que nós estamos aprovando permanência, que daí a população vai chegar e vai falar: os vereadores estão a favor dos comissionados ficarem na área. Nada disso. Os vereadores estão aprovando de acordo com uma determinação do Ministério Público, que a prefeitura tinha que regulamentar a função, o cargo de cada comissionado. Nós não estamos votando permanência de comissionado. Mais uma vez, explicando para o vereador. Com certeza. Continue. Só um minutinho, vou pedir explicação melhor então para o senhor na comissão aqui, porque aqui pede para que seja mais